todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou falar sobre a livraria Good Books. É verdade, eu finalmente encontrei um tempinho para responder a todas as vossas perguntas. Ora bem, sem mais demoras, vamos então falar um bocadinho sobre a livraria Good Books e como é que ela surgiu. Talvez seja melhor começar mesmo pelo início, não é? Então, a livraria foi aberta no dia 3 de agosto em Sintra e sim, a livraria Good Books era uma livraria física. Como é que surgiu a ideia da livraria? A ideia da livraria já vinha de há uns tempos para cá, há muitos anos, e era o meu sonho realmente ter uma livraria aberta onde eu pudesse escolher o meu próprio catálogo, onde eu pudesse recomendar livros, onde as pessoas pudessem escolher livros bons e então surgiu daí a livraria Good Books, portanto, a livraria Bons Livros. A livraria Good Books é uma livraria independente, ou seja, ela tem completa autonomia. Eu respondo a mim mesma, o que é maravilhoso, mas também uma alta responsabilidade. Eu faço tudo, ok? Desde falar com os fornecedores até ao momento em que a encomenda sai para ser distribuída. Portanto, eu faço parte desta cadeia toda e é realmente uma grande responsabilidade. O que significa o facto de eu bater aqui muito nesta tecla da livraria independente? Porque a livraria independente é autónoma, não responde perante nenhuma entidade a não ser eu mesma, não tem qualquer tipo de vínculo com alguma grande cadeia, não tem nenhum tipo de vínculo com nenhuma editora ou distribuidora. A livraria independente tem sempre aqui a sua facilidade em criar eventos sem ter que responder a ninguém, sem dar justificações a ninguém, e é por causa disso que é uma livraria independente. A vantagem da livraria ser independente é que, por exemplo, não há nenhum vínculo com editoras, ou seja, eu posso trabalhar com todas e quaisquer editoras. E também, o que é que isto significa? Significa que eu posso escolher o catálogo da livraria, significa que não estou sujeita a trabalhar única e exclusivamente com novidades, significa que não estou sujeita a trabalhar única e exclusivamente com destaques. Eu escolho os livros que entram na livraria para depois as pessoas comprarem na livraria. Agora vou responder algumas das vossas perguntas ou assim, algumas assumptions, que eu agora não me lembro, mas vou deixar aqui a tradução, que vocês têm sobre a livraria Good Books e uma livraria independente. Uma das minhas seguidoras no Instagram pergunta como é que funciona o interior de uma livraria. Eu aqui, o interior de uma livraria, assumi que era tipo o back-office, ou seja, aquilo que as pessoas não veem na montra da livraria, que neste caso é o site, o que vocês não veem. Então, vamos lá. Eu comecei aqui a escrever e depois acabei por colocar reticências porque honestamente não me lembrava de mais nada, mas tenho quase a certeza que me esqueci de alguma coisa. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu caderninho com notas, ok? Portanto, se eu olhar para baixo, vocês já sabem que eu estou a olhar aqui para o caderno. E então, o que é que eu costumo fazer? Costumo fazer uma análise de catálogo das editoras ou as distribuidoras com as quais trabalho. Eu costumo fazer isto assim 15 em 15 dias, às vezes é todas as semanas, porque há umas editoras maiores do que outras e depende muito do volume de lançamentos que fazem. Portanto, eu estou sempre assim com um olhinho. E depois também faço sempre assim um olhinho especial para os livros que passaram despercebidos. No caso do Blind Date with a Book, até agora ninguém tinha o Blind Date with a Book. E porquê? Porque eu, tipo, fujo das novidades e dos destaques e vou para os livros que passaram despercebidos, não tem muita classificação no Goodreads, assim, os comentários são assim um bocadinho dispersos e então pronto, eu normalmente escolho esse tipo de livros. É difícil, eu pareço uma Sherlock Holmes a passar uma manhã inteira à procura de livros. Depois, como já vos falei há bocadinho, sou eu que faço as encomendas aos fornecedores, sou eu que envio as encomendas, a única coisa que eu não faço é bater-vos à porta, basicamente. É só mesmo isso. Isso aí eu peço a uma pessoa para fazer por mim. Porque senão também fazia. Senão também fazia. Eu andava aqui do carro, norte a sul do país, a distribuir encomendas. Também eu não me importava. Só que depois a pessoa chegava a casa super cansada e depois há que embrulhar, há que voltar a fazer guias e isso tudo. Portanto, é um processo que demora algum tempo. É um bocadinho moroso. A seguir, o que é que eu costumo fazer muito? Pagar contas. Pagar contas. Não sei se vocês têm noção. Eu depois acabei por colocar aqui outras reticências porque é do género. De certeza que há aqui alguma coisa que eu também me esqueci. Mas, por exemplo, internet, telemóvel, fornecedores, a distribuidora. São assim tipo aquelas contas fixas no sentido em que elas têm prazos de pagamento, é que é preciso mesmo pagar e que não se pode ficar a dever, não se pode ter pagamentos em atraso, porque isso depois compromete o bom relacionamento com estas
pessoas todas aqui envolvidas. Portanto, isso é realmente assim, algo assim muito certinho. Às vezes os fornecedores têm dias diferentes, depende muito, consignações, firme, pronto, é assim diferente, mas ali, tac, 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 é sempre ali dias certinhos para fazer os pagamentos. Pois, outras coisas que são necessárias, por exemplo, envelopes, faço questão de que os envelopes sejam de materiais reciclados. São um bocadinho mais caros, são, mas também são um bocadinho mais amigos do ambiente, portanto, prefiro fazer isso. Depois, autocolantes, fita cola, papel de embrulho. Depois também publicidades nas redes sociais, isso também custa dinheiro. Outras coisas, folhas, tinteiros, marcadores, pagar domínio e alojamento. Eu sei que este é pagamento anual, mas gente, custa. No site, pronto, portanto, e depois coloquei aqui algumas reticências. Portanto, eu acho que às vezes, houve uma vez que eu recebi um comentário a dizer: porquê que os vossos portos são tão caros? E eu pensei assim, bem, primeiro de tudo, porque eu não tenho um volume de encomendas como outras livrarias online têm. Ponto número 1. Ok? Portanto, quanto mais volumes de encomendas, maior é o desconto. Agora, depois, outras coisas que eu costumo fazer também é, por exemplo, o criar temas ou então planear as fotos do mês. Eu normalmente costumo fazer isto tudo num dia só. Faço as fotos todas de um mês e depois durante um mês eu vou publicando nas redes sociais. Ou seja, o que é que isto inclui? Inclui as fotos, por exemplo, do clube, do Blind Date with the Book, atividades literárias que haja, por exemplo, no caso do Folha em Branco. E, portanto, dá um bocadinho de trabalho naquele dia, porque é muito intenso, é preciso fazer uma lista, é preciso planear tudo, mas depois ao longo do mês faz-se assim muito bem, porque como já está tudo planeado previamente, portanto é fantástico. Outras coisas que eu também costumo fazer, gestão de clientes, ou seja, receber encomendas, sim, porque alguém tem que abrir a porta, mas também enviar as encomendas, responder a e-mails, responder a telefonemas, responder a perguntas que surjam nas redes sociais. Isso tudo costuma passar por mim e eu confesso que às vezes quando envio uma mensagem para o Facebook eu já não uso o Facebook e então às vezes a notificação fica assim um bocado lá perdida, mas eu de vez em quando vou sempre lá espreitar se deixei alguma mensagem por responder. Outra coisa que eu também achei engraçado e depois tem a ver com a próxima pergunta, tem a ver com outros encargos que a livraria física tinha, não é? Porque uma livraria física tinha uma renda, o stock também era a rotatividade do stock era muito maior, era uma coisa gigante. Eu tinha que estar a mudar mesas todas as semanas. E depois também é preciso ter-se aqui em atenção, especialmente nas livrarias grandes, por exemplo, existe perda de stock. Existe perda de livros. Há pessoas que roubam livros, minha gente. Sim, é verdade, roubam livros, é verdade. E normalmente não são aquelas pessoas que precisam ou que querem ler os livros, ok? Mas há pessoas que roubam livros, é verdade. Nas grandes cadeias isso acontece em todo lado, nas grandes cadeias então nem se fala. Pronto. Portanto, renda, água, luz, internet, telefone, mais não sei o quê, alvará, etc, etc, etc. Portanto, isso tudo custa dinheiro mensalmente para a livraria que esteja aberta ao público. E depois também me perguntaram porquê que a livraria tem clube. Eu acho que sei de onde é que vem esta pergunta e eu só quero esclarecer aqui uma coisa. É normal uma livraria ter clube, ok? É muito feito lá fora e tem uma grande adesão por parte das pessoas. Há tanto livrarias independentes como livrarias que pertencem a grandes cadeias têm o seu próprio clube do livro. O que não é normal é um clube do livro ter uma livraria. Aí é que já é um bocado estranho. Porquê? Porque os motivos são diferentes, ok? As razões para existirem são diferentes. Uma livraria tem um objetivo comercial, o clube do livro tem um objetivo literário, ok? É claro que é possível fazer-se aqui uma junção, por exemplo, um clube do livro fazer uma parceria com uma livraria e, por exemplo, ter um desconto ou oferecer-se algo extra ou o que for, ok? Portanto, é normal haver assim livraria, clube, mas já não o clube ter uma livraria, já é aqui um bocadinho diferente. Aqui uma pergunta que eu achei muito engraçada, que foi, vendes muito? Não, eu não vendo muito, ok? Eu acho que eu nem devo representar um centésimo do que é vendido, ok? Portanto, vamos começar já por aí. E honestamente, a livraria é muito pequenina, ela tem um ano de vida. Eu não tenho leitores fixos que comprem assim todos os meses seguida, tipo assim, 50 euros. Não, não tenho nada disso.
Portanto, ainda é muito pequenino e nem sequer representa um centésimo daquilo que é vendido no mercado. Portanto, esqueçam. Achas que há muita competição online? Sim, há muita competição online, especialmente com as grandes livrarias, as grandes cadeias de livrarias que fazem descontos brutais, descontos que nem os fornecedores me dão. Ok? Pronto. O que é que acontece? Porquê é que isto acontece? Porque os descontos não estão. Como é que eu ia dizer? Porque os descontos não estão legalizados. Ou seja, os descontos, no fundo, é uma margem de negociação que as grandes livrarias têm e que as livrarias pequenas não têm pelo volume de vendas e, portanto, enfim, não é? Aquilo não está nada controlado. A nível de descontos que se dão às livrarias independentes versus às grandes cadeias, não há nada controlado. Enfim, pronto, é muito engraçado porque a lei do preço fixo do livro protege o livro, mas não protege necessariamente as pequenas livrarias. E vamos ser muito corretos com isto, porque quando vocês veem um livro com 60% de desconto numa grande rede de livrarias ou sei lá, num supermercado ou no que for, tenham a noção de que esse desconto nunca foi dado a uma livraria independente. Ponto. Nunca foi, nunca foi. Agora, outra pergunta que é: por que fechaste a livraria? Então, eu tinha um contrato, a pessoa decidiu sair daquele espaço e eu tentei renovar o contrato. Só que não consegui. Não consegui com as mesmas condições, não conseguia com o mesmo preço e então tive que sair. Isto foi na época em que houve aquele grande confinamento em março. A livraria não voltou a abrir as suas portas. Foi muito complicado fechar a livraria, sendo que não podia, por exemplo, deslocar-me para fora do concelho. Foi muito complicado. Pronto, não foi o ideal, não. E honestamente, enfim, pronto, foi muito por causa disso. Agora, vantagens que isso me trouxe. Por exemplo, eu não ter que pagar uma renda. Portanto, há aí esse fator que também pesou um bocadinho, porque eu se calhar até podia ter encontrado um sítio noutro lugar, mas primeiro de tudo era época de confinamento, ainda estava tudo fechado, as pessoas não se estavam a falar, era tudo feito muito por telemóvel ou com um grande distanciamento e na altura não foi um momento ideal para procurar outro espaço. E honestamente, agora também não estou à procura de outro espaço e estou muito feliz com a livraria online porque dá muita liberdade de tempo, acima de tudo, por ter uma livraria aberta, é ter que estar lá com a porta aberta, ok? E portanto, eu jamais teria a liberdade de movimento que tenho de momento se tivesse uma livraria física aberta. Já pensaste na área da edição, traduzir livros que achasses interessantes? Não, edição, na área de edição no sentido de lançar uma editora, não. Trabalhar dentro da cadeia até o livro ser publicado, sim. Por exemplo, eu tenho a área de... sou licenciada em tradução, estou agora a fazer uma formação sobre revisão e edição de texto. Eu gostava muito de trabalhar nessas duas áreas. No entanto, traduzir livros não é assim uma coisa tão simples, não é só pegar no livro e começar a traduzi-lo. Não, é preciso pagar direitos de autor, é preciso pagar um tradutor, é preciso um revisor, é preciso um paginador e isso tudo é preciso uma tiragem, não é? É preciso criar uma capa, uma contracapa, uma lombada, uma badana. Portanto, é preciso fazer isto tudo. E, muito honestamente, eu não tenho nem tempo nem paciência. Pronto. E já pensei de trabalhar na área da tradução, de trabalhar na área de revisão e edição de texto, mas lançar uma editora, não. E, muito honestamente, jamais publicaria um livro de outro autor, quer seja português, quer seja estrangeiro, e o estrangeiro tem ainda esse preço dos direitos de autor acrescidos. Não, jamais faria isso. Só publicaria o meu próprio livro, porque de resto, não. A seguir, aqui há uma pessoa que diz assim: acho que as livrarias independentes têm livros já pagos. Graças a Deus que não, porque senão a livraria estaria falida, ok? A consignação é um acordo que se faz com o fornecedor ou até mesmo às vezes pode acontecer os livros serem pagos a firme, ou seja, serem pagos no momento,
mas depois há sempre a possibilidade de devolução e de trocar esses livros por outros, ok? Foi assim com a livraria. Muitas editoras disseram sim, ok, podem ter os nossos livros, mas têm que pagá-los primeiro. Meio que um depósito, digamos assim. E depois também, dentro de um prazo que eles estipulam, podem devolver os livros e depois pedir outros. Portanto, depois cria-se aí uma nota de crédito. Graças a Deus que nada é pago a firme, no sentido em que depois não é possível fazer a devolução. E a consignação, ou seja, os livros que entram na livraria, mas que só são pagos se forem vendidos, é uma forma muito segura das livrarias independentes não perderem dinheiro. Honestamente, é a verdade. Agora, é claro que compreendo se uma livraria independente não tem qualquer tipo de nome e pedir livros a uma editora, compreendo perfeitamente que a editora queira que essa livraria pague primeiro os livros e acho que faz completamente sentido. Há casos no mercado de livrarias que fecharam e que as editoras deixaram de saber dos livros. Portanto, eu compreendo isso totalmente e aceito e estou de acordo. Portanto, só para resumir aqui, consignação, livros entram na livraria, mas o livreiro só paga os livros que forem vendidos. Comprar desafio, o livreiro paga logo automaticamente os livros da encomenda por inteiro, mas depois tem a possibilidade de os devolver. Como decides que livros entram na livraria? Então, já falei disso, eu vejo sempre muito os catálogos das editoras com as quais eu trabalho e com os fornecedores também com os quais trabalho. Depois, o que é que acontece quando os livros entram na livraria? Eu tenho uma folhinha Excel por cada editora ou fornecedor e então sempre que os livros entram na livraria eles vão para a folhinha Excel e eu tenho lá quando é que entrou, quando é que saiu, ou seja, neste caso quando é que foi vendido, quantos livros é que entraram, quantos livros saíram, isso. Pronto, eu sou uma pessoa que adora folhas Excel para isto, adoro mesmo. E depois, aqui, outra pessoa pergunta, já recebeste algum comentário negativo? Como lidaste com isso? Graças a Deus que não. Já tive aqui alguns casos caricatos com distribuidoras, mas normalmente consegui sempre resolver a situação e as pessoas do outro lado foram sempre muito compreensivas porque eu sou uma pessoa, minha gente, ok? E não... quer dizer, não sou eu que vos vou bater à porta e é claro que a partir do momento em que nós delegamos corremos aqui este risco. Mas as pessoas em princípio aceitam sempre e desde que se comunique o que se está a fazer, enfim, é melhor do que enviar um e-mail para geral, não sei das quantas, não é? Quando envio um e-mail para a livraria é porque estão a falar comigo. Agora, no entanto, eu tenho assim umas coisas caricatas, eu nunca recebi assim comentários negativos, mas já, por exemplo, quando a livraria física abriu, as pessoas perguntavam, então está aberta até quando? E eu dizia sempre, está aberta até o senhor quiser. Pronto, ou seja, enquanto continuar a comprar na livraria, a livraria continua a existir. A partir do momento em que deixa de comprar, a livraria deixa de existir. E é assim, não é? Como qualquer negócio, se não faz vendas, então tem que fechar. Ponto. Portanto, é isso. E depois, também já aconteceu assim do género, então isso dá dinheiro? E eu fico, é assim, dá para pagar as contas, mas no facto, se eu quisesse ser multimilionária, não tinha ido para letras, tinha ido para a economia e seria gestora, provavelmente ido uma offshore, alguns na Jamaica, não é? Pronto. Portanto, eu gosto muito assim desta sinceridade. E depois, também já aconteceu, tipo, especialmente quando tinha a livraria aberta e era algo inédito na zona onde ela foi aberta, as pessoas entravam lá e davam muito bitaques. Devia de fazer isto, e devia de fazer aquilo, e devia de ter aquilo, e devia de ter aquilo outro, e mais não sei o quê. E, enfim, eu simplesmente assinava e, porque no fundo aquilo é assim, não tinha nada a ver com a livraria e, enfim, e honestamente, se as pessoas tinham essas ideias todas, então deviam de as ter executado antes de livraria estar aberta. Abram-na e tentem fazer melhor, mas não conseguem. E também às vezes acontecia muitas vezes assim, livraria, não é? Mas as pessoas entravam lá e diziam assim, isto é uma livraria? E eu, vendem livros? Sim. É o objetivo de uma livraria, vender livros. É engraçado. Era engraçado, era engraçado. Também já disseram no sentido em que, mas isso não dá dinheiro, mas não sei o quê. Honestamente,
Eu tive que baixar muitas expectativas logo nos primeiros meses, porque pensei que ia correr muito, muito bem, mas na verdade não, isso não aconteceu. E agora já tenho as expectativas bem baixinhas. Sei que isto é um projeto a longo prazo, sei que é preciso melhorar muita coisa, sei que é preciso esforçar-me muito ainda para que a livraria chegue a mais pessoas. Tenho plenamente essa noção. Sei que isto é uma maratona e não é um sprint. E, portanto, o objetivo da livraria é dar dinheiro. É, não estou aqui a enganar ninguém. Quero realmente recomendar livros, quero que as pessoas comprem na livraria Good Books, quero, mas sei que há um mercado muito extenso e muito grande e a livraria, em termos de outras livrarias independentes ou livrarias de grandes cadeias, é um recém-nascido, tem 1 ano e 2 meses, portanto não há que estar aqui com grandes expectativas. O que importa é que realmente as pessoas, quando compram na livraria Good Books, tenham uma boa experiência de consumidor, realmente gostem dos livros que compraram, e é isso que fará as pessoas continuarem a comprar na livraria. É só isso, e o meu único trabalho é ter um bom catálogo, um bom catálogo de livros que não encontrem facilmente nas grandes livrarias, e dar expressão especialmente a autores portugueses, porque acho que hoje em dia as livrarias grandes não dão esse valor aos autores portugueses, e os autores portugueses não têm esse apoio. E uma das bandeiras, um dos estandartes da livraria Good Books, eu quis mesmo desde muito cedo que fosse os autores portugueses, sem dúvida alguma, e é por causa disso que existe o Folha em Branco, e é por causa disso que podem encontrar tantos livros de autores portugueses nos mais variados géneros literários na livraria Good Books, porque é realmente algo que eu tenho muito em consideração. Livros estrangeiros é fácil de encontrar nas outras livrarias grandes e em outras livrarias online, isso é muito fácil. O que não é fácil é trabalhar com autores portugueses, porque não têm expressão, porque não são apoiados pelo mercado em geral, mas espero que realmente a livraria Good Books esteja a cumprir a sua função de dar a conhecer autores portugueses, mas acima de tudo também que as pessoas comprem autores portugueses, porque isso também é essencial. É mesmo essencial. E portanto eu espero que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que ficou um bocadinho mais longo do que o normal, mas eu realmente gosto muito de falar sobre a livraria Good Books, porque aqui é a minha bebé. E pronto, é isso. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Eu tenho um código promocional aqui em baixo na descrição para usarem na livraria Good Books. Wink, wink. Se tiverem alguma questão, deixem aqui em baixo nos comentários e eu tentarei responder. E acho que é isso. Então vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!